pessoal, tudo bem? Delegado Marcos Afonso passando mais uma vez com vocês aqui no canal A Verdade sobre o Crime para tratarmos sobre crimes, né? Aqui nós conversamos sobre crimes atuais, maneiras de trabalhar e combater a criminalidade, nosso ponto de vista, mas ao mesmo tempo também gostamos de falar sobre a questão das histórias dos crimes, né? É bom que vocês saibam, nós possamos saber sobre as histórias do que ocorreu, para que possamos evitar no futuro muita coisa. Bom, normalmente a história em si, né, demonstra que os homens são verdadeiros serial killers da história. Aparenta mulheres não cometerem esse tipo de crime, né, de ser psicopatas, né, mas existe sim, tá, pessoal? Existem mulheres que cometem crimes, claro, em proporções menores do que os homens, mas existem mulheres psicopatas, mulheres serial killers, mulheres que são realmente assassinos em série. Com uma diferença, né? Normalmente, nem sempre, mas normalmente, na grande maioria dos casos, as mulheres não cometem os crimes com a brutalidade que os homens cometem, tá? Os homens normalmente cometem crimes com arma branca, arma de fogo, coisas graves, cometendo atrocidades muito graves. As mulheres cometem suas atrocidades de forma diferenciada, com um pouco mais de requinte, vamos dizer assim, não brutalidade, né? Não, com um pouco mais de evitando aquelas coisas mais aberradoras, graves, né? Normalmente elas matam através de veneno, de asfixia, de outras coisas nesse sentido que não chamam tanta atenção como os homens, tá? Mas existe sim mulheres, existe e existir mulheres serial killers. Nós vamos mostrar para vocês agora um caso bem delicado, que são conhecidos como os Anjos da Morte de Linz, né? Que o Linz é um hospital geral da Áustria, lá em Viena, o maior hospital de Viena, e lá existiam quatro mulheres que cometeram vários crimes. Bom, pessoal, esses crimes iniciaram, né, com uma das enfermeiras conhecida por Waltraud Wagner, tá? Ela atendendo o pedido de um dos pacientes, idoso já em estado terminal, ele pediu que ela o executasse, né, fizesse a eutanásia dele, a eutanásia. E ela, atendendo o pedido dele, injetou em seu corpo uma overdose de morfina. Assim ele veio a falecer. Como ele já estava nessa fase, ninguém desconfiou e passou desapercebido. Porém, daí em diante, ela começou a sentir realmente o poder de Deus, né, de vida e morte, que é algo muito perigoso, tá, pessoal? Muitas vezes as pessoas começam a cometer crimes por um suposto ato, né, que ele acha que é positivo, que é benigno, e começa a matar. Porém, ele perde o sentido, aquilo perde o sentido, a pessoa começa a sentir realmente um Deus, começa a sentir que tem o poder da vida e da morte, e começa a cometer vários crimes. Foi o que aconteceu aqui. Ela convidou mais três mulheres, a Maria Grauber, Irene Leidoff e Stefania Maia, justamente para participar desses atos com elas. Elas participaram com ela, né? Elas participaram junto com ela sobre no cometimento desses crimes, inicialmente executando pessoas que estavam já em estado terminal, estavam sofrendo muito. Porém, depois de um tempo, elas começaram a perceber que tinham esse poder nas mãos, né? E começaram a executar aqueles pacientes que as incomodavam mais. Pediam muita coisa, urinavam e sujavam a cama, começavam a incomodar o dia a dia delas, e elas começaram a executar essas pessoas também. E aí foi piorando a situação. Sempre elas inicialmente faziam com overdose de medicamentos, principalmente morfina, porém, com o tempo, elas começaram a executar de uma forma mais grave, né, de mais bárbara. Elas seguravam o idoso, tampavam o nariz dele e despejavam água em sua boca. Assim ele se afogava. E como muitos dos idosos realmente morriam, quando iam fazer a autópsia, né, a necrópsia, ele estava com o pulmão com água e acontecia muito deles falecerem e terem esse problema, começou a passar também desapercebido. Até que um dia, depois de 6 anos desses crimes brutais, elas estavam em um bar e bebendo, rindo, brincando, né, alegremente e se vangloriando sobre seus atos, né? E começaram a comentar sobre esses crimes. Só que Deus não brinca, né, gente? Deus, eu sou cristão e vejo que Deus, nesse momento, coloca as pessoas certas no local certo. Naquele bar tinha um médico também, que ouviu toda aquela história. Ele próximo, elas falando alto, bebendo, se vangloriando, ele ouviu aquilo tudo e denunciou a polícia. A polícia, depois de um tempo de investigação, 2 meses, fala a memória, descobriu realmente todos os crimes que elas estavam cometendo e foram presas, né? E aí, realmente, elas confessaram ter matado pelo menos 49 idosos, né, nesse hospital.
Porém, há uma suspeita de terem matado mais de 200 pacientes, tá? Isso foi o que elas confessaram, mas durante os depoimentos, durante toda aquela situação, desconfiaram há uma desconfiança que ela poderia ter matado mais de 200. O lado triste dessa história, além das mortes, né, é que, embora elas tenham sido presas, em 89 elas foram presas, mas em 2008 a lei na Áustria também é muito benéfica, né? E elas foram, segundo o próprio o governo austríaco, elas foram liberadas em 2008 por bom comportamento, inclusive foram trocadas suas identidades para que elas não sofressem nenhum mal, já que as famílias das vítimas estavam revoltadas com isso e muitas pessoas no mundo inteiro, né, estavam revoltadas com essa situação, tá? Então, essa é a história dos Anjos da Morte de Linz, em Viena, na Áustria, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado aí do nosso bate-papo. Vamos sempre trazer informações e histórias, né, sobre serial killers, assassinos em série, psicopatia e a atualidade sobre os crimes também, tá bom? Para que nós possamos ter sempre essa noção, uma ideia maior e discutir aqui sobre esse tema que é muito interessante e é o meu métier, e além disso, vive entre nós esse tipo de problema, tá bom? Então, pessoal, um abraço a todos, espero que gostem e curtam aí nosso canal. Um abraço, tchau, tchau.